beleza? Vocês já ouviram que as pessoas às vezes dizem que evolução é apenas uma teoria? Mas vocês sabem o que é uma teoria? Dentro das ciências, teoria tem um conceito bem específico, tá? Na aula de hoje a gente vai entender o que é uma hipótese, o que é uma teoria, o que seria uma lei científica, e não só isso. A gente também vai começar a traçar as ideias iniciais sobre evolução para começar a entender essa ciência extremamente importante, a mais importante parte da biologia. Então, vem comigo. Quando a gente fala de evolução, a gente tem que entender o conceito de hipótese e o conceito de teoria. Por quê? Toda ciência natural, ela parte da observação de um determinado fenômeno. Ao observar um fenômeno, eu vou criar uma hipótese de explicar como esse fenômeno ocorre. Por que esse fenômeno ocorre? Então, eu estou criando ali formas de explicar aquele fenômeno. Não só isso, eu tenho também pensar em formas para testar a minha explicação. Não adianta eu pensar numa coisa muito mirabolante se eu não tiver como testar. Eu preciso testar isso. Quando eu tenho a minha hipótese, testo a minha hipótese e ela se mostra verdadeira, significa que a minha hipótese vai ser elevada a uma teoria, tá bom? Então, uma teoria, ela é uma hipótese, ela é uma ideia para explicar um determinado fenômeno que eu testei e comprovei, tá? Isso é muito importante. Uma lei científica, ela é uma outra ideia, só que nesse caso ela vai ser matematizável. Eu consigo expressar uma lei científica numa fórmula, tá bom? Então eu posso dizer que a teoria é o porquê que alguma coisa acontece, enquanto a lei científica seria o como alguma coisa acontece. Não necessariamente a gente precisa que uma teoria tenha uma lei. Eu posso, sei lá, tá falando de gravitação, e aí eu tenho lei da gravitação, teoria da gravitação, que são coisas que acabam se complementando, mas eu não preciso ter necessariamente os dois. E a ideia de que lei científica está acima de teoria é completamente errada, ok? Então lá dentro da biologia, a gente tem lei de Mendel, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, porque ali a gente consegue matematizar. Muita coisa em evolução a gente até matematiza, só que aí fica um pouquinho mais complexo, a gente normalmente não vê assim nas provas de vestibular. Mas a ideia central, a teoria da evolução, nada mais é do que enxergar que os organismos mudam ao longo do tempo. Então, na verdade, a evolução, ela é um fato. Ou seja, ela é aquele meu fenômeno. Lembra que eu falei que eu observo um fenômeno, crio uma hipótese para explicar ele? Evolução é o meu fenômeno, ele é o meu fato. E eu preciso criar hipótese para explicar por que ele acontece, como que ele acontece, tá bom? Então, entendido isso, um outro ponto fundamental para entender essa questão de apenas uma teoria. Não! Quando eu falo de teoria, eu estou falando do máximo possível dentro de ciências. E a gente vai ter o princípio da refutabilidade ou da falseabilidade. O que é isso? Teorias são e têm de ser passíveis de estarem erradas, de serem falseadas. Mas isso significa que elas vão ser jogadas no lixo em determinado momento? Não. Significa que eu tenho que ter como negá-las, tá bom? Então, pensem, por exemplo, no seguinte. Eu crio uma hipótese de que todos os cisnes do mundo são brancos. E eu viajo o mundo inteiro e tiro foto e vou catalogando os cisnezinhos que eu encontro e só encontro cisnes brancos. Eu viajei durante anos da minha vida, fiz vários registros e todos os cisnes que eu encontrei são brancos. Eu testei a minha hipótese e eu tenho uma teoria. O que precisa para negar a minha teoria? Um cisne, um único cisne, que não seja branco. Qualquer cor que venha a nascer um cisne, diferente de branco, vai refutar a minha teoria. Isso é comum na ciência. A gente tem uma hipótese, testa a hipótese, eleva a teoria e essa teoria, depois de algum tempo, ela mostra em algum ponto que teve uma falha, alguma coisa assim, e ela é reajustada. Isso também aconteceu com a evolução, tanto que nós temos uma série de ideias evolucionistas ao longo do tempo. A gente está falando aqui de uma coisa que vem de séculos antes de Cristo, tá bom? Mas o principal embate que a gente vai ver é o embate entre o fixismo e o evolucionismo. Cuidado, não confunda fixismo, criacionismo, são ideias diferentes, tá?
Fixismo, os organismos são fixos, imutáveis, eles não mudam ao longo do tempo. Evolucionismo, os organismos mudam ao longo do tempo. Uma outra observação importante está na própria palavra. Evolução não significa melhora. Muitas das vezes a gente pensa que evolução é melhorar. Mas evolução nada mais é do que mudar. Eu posso dizer que evolução e mutação são sinônimos. Mutação significa mudança, evolução significa mudança. E aí, pensando nas ideias evolucionistas, a gente vai voltar alguns séculos antes de Cristo. A gente vai voltar lá em Anaximandro, que tinha a ideia de que a vida ela tinha surgido na água, de que todas as formas de vida eles tinham a sua origem na água. De certa forma, ele até está certo. A gente hoje, dentro das várias hipóteses e teorias sobre o surgimento da vida, a gente, de modo geral, acaba retomando essa ideia da vida na água. Mas a ideia de que o Anaximandro tinha ali naquele momento nada mais era do que os elementos. Então, fogo, terra, água, ar, e ele associa os seres vivos à água. Depois do Anaximandro, a gente tem o Empédocles, que fala sobre opostos e harmonia. O Empédocles, ele fala que as partes que formam o organismo iam surgindo espontaneamente no ambiente e que os organismos iam sendo formados a partir dessas partes. E como a gente tem a ideia de opostos e harmonia, então a ideia de amor e de ódio, que era mais ou menos essa a ideia do Empédocles, existiriam organismos que juntariam essas partes e seriam formas imperfeitas e deixariam de existir, e outros organismos que juntariam essas partes e seriam formas perfeitas e continuariam existindo. É legal que aqui a gente consegue até ver uma certa ideia aí de seleção e tudo mais, que a gente vai falar depois lá no Darwin, no Charles Darwin, mas não tem nada de seleção natural ainda. A gente está falando aí do surgimento de características e tudo mais, de uma forma bem filosófica mesmo. A gente tem o Platão com o seu mundo das ideias, e o mundo das ideias do Platão, ele traz uma ideia de evolucionismo, onde eu teria os organismos diferentes do homem sendo formas inferiores e o homem a forma superior. Então as outras formas seriam formas corrompidas, lá naquela ideia de um mundo ideal, mas teria esse processo de mudança para o Platão, diferente do que acontece para o Aristóteles. Aristóteles, ele vai contra essa ideia do Platão e ele entende que os organismos eram fixos e imutáveis desde a sua criação. E esse pensamento fixista do Aristóteles, até um pouco vinculado também a algumas ideias desse mundo ideal, dessa organização com o homem acima de todos os outros, isso vigora durante muito tempo. Isso é o pensamento prioritário do mundo. Lembra, ó, fixismo versus evolucionismo, então o que está ganhando é o fixismo. Isso vai durar muito tempo, vai até ali no Renascimento, quando se começa a rediscutir essa ideia. Só no Renascimento que a gente começa a rediscutir o fixismo, e só com o Erasmus Darwin, no século XVIII, que a gente tem alguém falando a favor de organismos mudarem ao longo do tempo. E aqui é uma coisa bem legal. Erasmus Darwin é avô do Charles Darwin. Então a gente já tem aqui uma correlação importantíssima. Quando a gente fala no Charles Darwin, quando a gente vê o trabalho do Charles Darwin, ele tem uma influência muito grande dos trabalhos do seu avô. Mas o século XIX é o século que traz a evolução de fato. A gente começa com a ideia do Erasmus Darwin lá no século XVIII. No século XIX a gente tem Jean-Baptiste Lamarck falando lá sobre a lei do uso e desuso, falando sobre a transmissão de caracteres adquiridos. Lamarck às vezes é tratado como um cara que propôs umas ideias malucas. Só que a gente precisa levar em conta que até aqui Lamarck ele é basicamente o primeiro a organizar as ideias de evolução. Até então ninguém tinha feito isso. A gente começa ali a ter alguns rascunhos com Erasmus Darwin, mas só o Lamarck que de fato apresenta alguma coisa em favor do evolucionismo. E aí, depois disso, nós temos o Charles Darwin e o Russell Wallace. Por que eu coloquei esse carinha aqui? Porque são dois naturalistas de forma independente, com pesquisas independentes, que trocavam algumas cartas entre si, que chegaram às mesmas conclusões. Então a gente tem tanto Darwin, né, o Charles Darwin,
quanto Russell Wallace, chegando à ideia da seleção natural, da ancestralidade comum, de forma independente. E isso é muito bom. Lembra que eu tinha falado que a teoria ela passa pelo princípio da refutabilidade? E aí a gente tem ela sendo mais testada ainda. Isso é um ponto muito importante. Se eu tenho a teoria sendo testada de forma independente por mais de um cientista, ela vai me trazer dados mais relevantes. Tá bom, galera? A gente se vê na próxima aula. Lembra de se inscrever no canal e a gente vai detalhar mais sobre evolução. Valeu, bons estudos!